Olá! Vamos direto ao ponto, porque o cenário político brasileiro tá bem agitado. A gente está vendo uma reviravolta e tanto. É como se duas forças opostas estivessem indo para direções completamente diferentes. De um lado, uma união muito estratégica. Do outro, um conflito interno que ameaça de verdade desmontar um partido inteiro. E isso tudo nos joga para uma pergunta central que vai guiar nossa conversa aqui. O que realmente fortalece um movimento político? É a capacidade de se unir em torno de um objetivo? Ou será que as brigas internas são, no fim das contas, um sinal de fraqueza que não dá para evitar? Vamos explorar isso. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira grande peça desse quebra-cabeça é a filiação do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro ao PL, sim, o mesmo partido de Flávio Bolsonaro. Um movimento que, sem dúvida, sinaliza uma aliança nova e muito poderosa. Para a gente entender o peso disso, vale lembrar a trajetória recente do Moro. Depois de sair do governo Bolsonaro de forma bem conturbada, passar pela União Brasil, a chegada dele no PL agora representa um realinhamento muito calculado, sabe? É quase como um retorno à base bolsonarista. E olha, o objetivo dessa união não ficou nem um pouco escondido, viu? Foi dito com todas as letras. Durante o evento de filiação, o próprio Moro falou que a prioridade máxima é tirar o Lula da presidência. Essa frase basicamente resume o que está movendo essa aliança, um adversário em comum. Mas essa história vai bem além de uma simples troca de partido. Existe um objetivo mais fundo aí, que é resgatar o espírito, o legado de uma das operações mais famosas da história recente do Brasil. Estamos falando, claro, da Operação Lava Jato, aquela investigação gigantesca contra a corrupção que, literalmente, abalou as estruturas do poder no país. E é fundamental lembrar que o Moro, como juiz, era a figura central de tudo isso. Então, o ponto crucial aqui é que essa aliança tem 3 metas bem claras. Primeiro, usar a força do nome do Moro, que todo mundo conhece. Segundo, trazer de volta a narrativa da Lava Jato, blindando esse legado. E terceiro, capturar aquele eleitor da terceira via que agora, com o Moro alinhado ao PL, fica meio que sem opção. Só que essa união não é um mar de rosas. Apesar dessa imagem pública de unidade, existem atritos bem importantes que ainda precisam ser resolvidos para que essa coalizão funcione de verdade. A expressão que se usa é exatamente essa, aparar arestas. Isso indica que tem muita negociação delicada rolando nos bastidores para, sabe, suavizar os atritos e alinhar todo mundo na mesma página. E quem são as pessoas-chave nessas negociações? Bom, 2 nomes se destacam. Primeiro, Ratinho Júnior, governador do Paraná, com a base eleitoral muito forte. E o outro é Gilberto Kassab, que controla uma máquina partidária essencial para qualquer disputa nacional. E é aqui que a história dá uma guinada de 180 graus. Porque enquanto a direita está nesse processo de aparar arestas, a descrição da situação na esquerda usa uma metáfora, digamos, bem mais violenta, uma briga de faca. Vamos entender o que está acontecendo. O epicentro desse conflito todo é a saída de Guilherme Boulos, uma das figuras mais votadas da esquerda do partido dele, o PSOL. Uma decisão que está causando um verdadeiro terremoto em todo o campo progressista. O fato é esse. Boulos trocou o PSOL pelo PT. Ele, que era visto como uma das maiores lideranças do PSOL, agora se junta ao partido do presidente. E as consequências disso são gigantescas. O que está em jogo aqui é algo seríssimo, como uma única decisão pode significar basicamente a morte do PSOL como um partido relevante. Não é só uma troca de filiação, é uma questão de sobrevivência mesmo. E a razão para esse risco todo tem nome: cláusula de barreira. É uma regra eleitoral que funciona como um filtro. Os partidos que não atingem um certo número de votos simplesmente perdem acesso a dinheiro público e tempo de TV. Então, a sequência de eventos é bem clara. O Boulos, que é um grande puxador de votos, sai, outros deputados podem ir com ele. Sem esses votos, o PSOL corre um risco real de não atingir a cláusula de barreira. E se isso acontecer, o partido perde o financiamento do governo, que é o que mantém a estrutura de pé. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, a direita se consolidando com Moro no PL, focada em aparar arestas. Do outro, a esquerda se fragmentando, com a saída do Boulos do PSOL no que está sendo chamado de briga de faca. São 2 mundos políticos indo para lados totalmente opostos.
E tem mais. Esse movimento do Boulos para o PT não seria um caso isolado, não. Ele é visto como parte de uma estratégia histórica do PT de centralizar o poder, seja absorvendo ou neutralizando outras lideranças que despontam no campo da esquerda. Pois é, quando a gente junta todas essas peças, um novo mapa político começa a se desenhar no Brasil. Esses realinhamentos que a gente está vendo hoje não são só notícia do dia, eles são as sementes do que vem por aí no futuro político do país. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final que provoca uma boa reflexão. Com uma direita se unificando em torno de um objetivo claro e uma esquerda lidando com rachaduras internas profundas, como é que esse desequilíbrio de forças vai impactar o jogo político e principalmente a próxima grande eleição no Brasil? É uma pergunta que, por enquanto, fica no ar.